Então, para dar continuidade aqui à nossa mesa redonda, convido agora o professor Diego Medeiros para dar a palestra Fármacos candidatos ao tratamento da Covid-19. Com a palavra agora o professor Diego Medeiros. Bom dia a todos, tudo bem? Conseguem me ouvir? Conseguem acompanhar? Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu fiquei muito mais responsável agora por tentar trazer um pouco dos fármacos que são candidatos ao tratamento da Covid-19, não é? A gente vê a grande exposição de medicamentos no tratamento da Covid-19. Como o doutor Paulo e o doutor Everton colocaram a partir anteriormente, a gente está aprendendo a cada dia com a Covid-19, então não há ainda afirmações que a gente possa aferir em algumas áreas, principalmente delas com relação ao tratamento medicamentoso. A cada dia nós vemos a ciência vem se debruçando no entendimento sobre como a doença se comporta, como a doença se manifesta, como a doença evolui. A cada dia a gente sabe algo novo. Então, que foi muito bem colocado pelos palestrantes anteriormente, mas a gente precisa compreender um pouco, a partir de agora, a utilização de medicamentos. Há, nesse momento, muito mais incertezas do que certezas na utilização de medicamentos. Então, não há uma ideia clara do que a gente tenha como um padrão de utilização, mas eu vou tentar trazer um pouco do contexto e por que algumas alternativas vêm se demonstrando possivelmente, claro, dentro da análise de estudos, possivelmente eficazes. Deixa eu compartilhar com vocês a apresentação aqui, que vai ficar um pouco mais compreensível. Pois bem, Bom, eu queria trazer, antes de mais nada, esse gráfico aqui para a gente compreender como a célula, a célula hospedeira, né, a host cell aqui, como ela está apresentada, a célula do alvéolo, ela recebe, quando eu digo recebe, ela se depara com o SARS-CoV-2. Então, deixa eu ver aqui. Pois bem, aqui nesse momento a gente tem um SARS-CoV-2. Então, quando ele contamina, quando ele infecta o alvéolo, nesse momento nós temos aqui a ligação dele, como já foi colocado pelo Dr. Everton, a ligação à proteína receptora, que é a proteína da enzima conversora de angiotensina do tipo 2. E a gente logo, quando o farmacêutico pergunta, existe alguma correlação com a enzima conversora de angiotensina que a gente utiliza no tratamento da hipertensão? É a primeira pergunta que foi feita logo pelos pesquisadores. Não existe nenhuma evolução, até porque é uma enzima diferente. Então, essa proteína ACE2, ela difere totalmente da enzima conversora de angiotensina que a gente utiliza como alvo terapêutico do tratamento da hipertensão. Mas, basicamente, a gente pode classificar as drogas que são candidatas ao tratamento da Covid-19 em dois grandes grupos aqui. As que impedem a entrada do SARS-CoV-2 para dentro, no interior da célula, essa ligação e essa entrada na célula para que ela se replique, e as que impeçam essa replicação. Eu não vou me aprofundar muito sobre esses fármacos que impedem essa replicação, como o lopinavir, darunavir, o remdesivir, que é o mais promissor desses fármacos, mas que ainda carece de uma série de informações, porque eles não são tão, como eu posso dizer a você, não estão tão em evidência no cotidiano da gente. Onde a gente vai ter mais informações entre pessoas, então, de indicações, inclusive informações desencontradas sobre os tratamentos, são os fármacos que impedem, ou que supostamente impedem a entrada do SARS-CoV-2 na célula. Que aqui a gente tem a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina e a nitazoxanida. Esses são os 4 fármacos que, até pelo próprio tempo, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais sobre eles. Então, esse é o mecanismo geral. Os fármacos candidatos ao tratamento da Covid-19, eles impedem, em seu primeiro entendimento, a entrada do SARS-CoV-2 na célula, e isso justificaria, por exemplo, o tratamento profilático com esses medicamentos, e aqueles que impedem a replicação celular dentro já da célula através das a replicação viral,
das diferentes etapas do processo. Então, esses fármacos que são os que impedem, provavelmente, a entrada na célula. A primeira delas é a ivermectina. A ivermectina agora está uma evidência muito maior. A ivermectina, ela teve todas essas informações trazidas a partir desse estudo aqui, publicado por uma revista australiana, então, Antiviral Research. Notem que a gente tem essa publicação, onde nós temos a aprovação da ivermectina, um fármaco aprovado pela FDA, mas impedindo a replicação in vitro do SARS-CoV-2. Notem que é um estudo in vitro, que ele apresenta a propriedade, dentro do estudo aqui, de impedir, por exemplo, que o coronavírus ele entre na célula e com isso infecte, então ele impede a ligação de proteínas específicas do coronavírus, então um mecanismo bem direcionado e bem complexo. Bom, a ivermectina até o momento nós temos 32 estudos clínicos, até a data de hoje, registrados no Clinical Trials do governo estadunidense para monitorar os estudos clínicos. Então esses estudos clínicos estão sendo trazidos em todo o mundo. Notem que alguns poucos começam a ter seus resultados publicados, os estudos completos, mas ainda não têm seus resultados publicados ainda, publicados sobretudo em revistas de um impacto científico que seja relevante. Aqui cabe uma breve digressão sobre a ciência nesse momento. Eu costumo até dizer que nunca se publicou tanto em tão pouco tempo como nós estamos vivendo nessa pandemia. A ciência vem se debruçando para compreender tantos mecanismos fisiopatológicos, entender como que se processa a doença, como é que se processa a evolução imunológica, a evolução clínica, e também buscando respostas clínicas eficazes com tratamento. Não só o tratamento medicamentoso, mas com certeza a principal resposta que nós vamos ter a longo e médio prazo é a questão da vacina, que eu não vou aqui, claro, adentrar, mas os fármacos que nesse momento são candidatos ao tratamento da Covid-19, ele, por uma razão lógica, eles já precisam existir, eles já precisam, como eu posso dizer, ter um perfil mínimo de segurança garantido. Então, para que a gente possa não partir do zero, de descobrir uma nova droga, a gente precisa utilizar o elenco de medicamentos que nós temos, e aqui a gente já tem todo o histórico, como foi colocado, que o coronavírus não foi descoberto agora no final do ano. É uma família que já existe há muito tempo, já teve manifestações no começo dos anos 2000, no começo na década passada. Então, tudo isso já traz um legado científico para que a gente possa compreender sobre a condição clínica e entender o que é que difere o SARS-CoV-2 dos outros vírus da família do coronavírus. Então, toda a utilização de medicamentos, claro, em teste in vitro, já foi realizada de forma prévia. E, claro, a gente busca agora replicar numa escala muito maior. Notem que até o primeiro momento nós temos em todo o mundo 32 ensaios clínicos registrados para ivermectina. E eu queria trazer um parâmetro muito farmacocinético que possivelmente justificaria a utilização de alguns desses medicamentos. A ivermectina, ela, dentro do estudo aqui, acabou que eu não coloquei o slide, o estudo in vitro, ela traz como padrão a inibição de 50% de uma colônia, de um grupo de células que foram contaminadas. Claro que é um estudo inicial, claro que a gente pode trazer um pensamento inicial, mas é um estudo que você trabalha com células. Quando você começa a trabalhar com pessoas, é totalmente diferente. Células não têm mecanismos de absorção, metabolização, distribuição, todo o mecanismo farmacocinético. E aqui, por exemplo, eu coloco o tempo de meia-vida da ivermectina, que no caso aqui, especificamente, de 16 horas, então, não teria uma meia-vida tão longa, mas ainda assim ela tem um volume de absorção, de distribuição baixo, e então ela tem uma péssima absorção por via oral no que diz respeito a tomar, por exemplo, o medicamento se não tiver algum alimento. Ela é melhor absorvida quando você tem
uma alimentação rica em gordura. Então, por si só, alguns pacientes já estão utilizando que não promovem essa melhor absorção do fármaco. Isso altera de cada paciente, altera a dosagem que vai estar circulante. Pois bem, o outro fármaco candidato, a nitazoxanida. Então, até o presente momento, nós temos 16 estudos registrados. Nitazoxanida foi um caso que começou principalmente aqui no Brasil, onde o Ministério da Ciência e Tecnologia avaliou que existia um tratamento em estudo, que era com a nitazoxanida, mas ainda assim estudos in vitro, inicialmente. Nós temos 16 estudos em andamento, estudos clínicos, ensaios clínicos, mas a sua grande maioria ainda na sua fase inicial, nada muito que a gente possa trazer como conclusivo. Tem um tempo de meia-vida baixo também, não justificaria um tratamento profilático, por exemplo, mas que ela tem uma alta ligação às proteínas plasmáticas e isso justifica a sua utilização tem um volume de distribuição muito maior, então ela consegue permanecer um pouco mais de tempo no nosso organismo. Pois bem, essas diferenças farmacocinéticas, eu estou focando nelas para que a gente entenda que é isso que difere de uma célula, é isso que difere de um estudo in vitro. Então, a gente precisa compreender que em seres humanos é totalmente diferente, a gente ainda não tem resposta. Mas quando a gente passa para a dupla cloroquina e hidroxicloroquina, que foram os primeiros medicamentos trazidos à baila como possíveis candidatos, cabe aqui a gente destacar que já desde há mais de 100 anos já se entende que derivados da quina fossem utilizados na gripe espanhola, por exemplo, infecções virais gerais, sempre quando surge um novo surto viral, sempre a cloroquina e a hidroxicloroquina, que são fármacos antimaláricos, eles são candidatos por essência, então, porque estudos in vitro sugerem que ele tem uma atuação contra os vírus, mas só que na prática clínica a gente não evidencia de forma tão clara esses resultados que são encontrados a partir dos ensaios in vitro. Até o presente momento nós temos 80 estudos em andamento ou completos, utilizando a cloroquina e no SARS-CoV-2. Então, esse datado de hoje. Então, no clinical trials. Note que a justificativa da utilização da cloroquina, o tempo de meia-vida, nós temos de 20 a 60 dias. E aqui se justifica de os pacientes utilizarem de forma profilática, porque a cloroquina e a hidroxicloroquina, a gente vai ver a hidroxicloroquina daqui a pouco, elas têm um tempo de meia-vida dentro do nosso organismo, elas são excretadas muito mais lentamente, então isso justificaria o fato de você ter a utilização de forma profilática, pois se caso venha a ser contaminado, você teria a hidroxicloroquina impedindo o acoplamento do SARS-CoV-2 na proteína ACE2 e contaminando a célula. Essa é a teoria que justifica a utilização da hidroxicloroquina e da cloroquina. Já a hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina, só que tem uma toxicidade menor. Lembrando que todos esses fármacos aqui, voltando, eles têm uma toxicidade elevada, principalmente a cloroquina e a hidroxicloroquina, toxicidade cardíaca. Então, eles têm, claro, como todo medicamento, eles não são isentos de eventos adversos, de efeitos colaterais, mas a hidroxicloroquina e a cloroquina precisam de ter um monitoramento estrito dos pacientes. Então, 239 estudos até o presente momento estão em andamento, de acordo com o Clinical Trials, para o tratamento da COVID-19. E vocês podem perceber que quem tiver acesso, fica a curiosidade de acessar o Clinical Trials, vocês podem ver que muitos estudos comparam braços, ou seja, placebo contra ivermectina, placebo contra a hidroxicloroquina, placebo contra a nitazoxanida, contra as diversas opções terapêuticas. Então, a ciência vem se debruçando para tentar entender quais os parâmetros podem ser melhor comparados entre si, dentre esses fármacos, dentre esses tratamentos, e quais teriam o melhor desempenho. Então, aqui o tempo de meia-vida, embora o tempo seja de absorção um pouco mais lenta, mas
a gente pode durar até 22 dias no sangue a hidroxicloroquina. Então, isso justificaria, como eu digo mais uma vez, a utilização de forma profilática. Claro que ainda não existe nenhum estudo que garanta esse resultado, são apenas teorias. Bom, contando um pouco da história, que eu vou tentar passar de forma muito rápida para que a gente entenda, puxe o fio, faça uma thread aqui do que vem acontecendo, como começou toda essa busca por medicamentos. Então, a gente tem o início de uma pandemia, a gente tem uma situação onde as pessoas se geram uma certa apreensão, um certo pânico das pessoas, e nós vivemos dentro de uma sociedade extremamente medicalizada. Então, para tudo, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é: eu preciso ter um remédio para isso, eu preciso ter um medicamento para isso. A gente precisa sempre ter um medicamento para alguma coisa na nossa vida. Se você para perceber, se a gente quer dormir, a gente está ansioso, a gente precisa ter um medicamento para tudo. E você, diante de uma pandemia, a primeira coisa, as pessoas não pensam inicialmente: eu preciso de uma vacina, eu preciso ter um medicamento. Então, a gente precisa entender que a história contada parte, inicialmente, esse estudo publicado na Nature. Então, claro, a gente não precisa nem apresentar aqui a Nature, que em termos de relevância científica, publica que a hidroxicloroquina, um derivado menos tóxico da cloroquina, é efetivo na inibição do SARS-CoV-2, a infecção in vitro. Então, isso já gera estudo chinês publicado, que traz um estudo muito relevante, um estudo muito bom, mas ainda in vitro. Então, traz algumas perspectivas não diferentes de outros estudos que foram realizados in vitro com outras formas do coronavírus. Tanto é que houve uma revisão sistemática feita no tratamento da cloroquina, então, incluindo 6 artigos que foram previamente analisados de outros tipos de coronavírus, e analisando também estudos em andamento para compreender o que está acontecendo com a utilização da cloroquina. Isso, lembrando, em março, no mês de março. Vou tentar fazer uma linha cronológica aqui para a gente puxar o fio da meada. E esse estudo publicado pelo grupo de Marsella, ele traz uma grande discussão mundial. O grupo do professor Didier Raoult, que apresenta que a hidroxicloroquina com a azitromicina trazem resultados no estudo aberto, não randomizado. Então, um estudo de uma qualidade metodológica um tanto quanto pobre, que ele traz um grupo controle, um tratamento somente com a hidroxicloroquina e o tratamento combinado da hidroxicloroquina e da cloroquina. Esse resultado aqui, que eu vou deixar, que as pessoas pegam o resultado final e dizem: não, de 6 pacientes, 6 negativaram, então 100% de eficácia. A partir desse momento, a comunidade científica, claro, que não começou a olhar esse estudo, mas não se ateve à qualidade metodológica devido às inúmeras falhas, às inúmeras incertezas. Você pegar um resultado, uma conclusão de um estudo final, sem fazer a devida crítica ao método, você pegar um resultado pura e simplesmente e trazer daquilo, interpretar da maneira que você queira. Nesse estudo aqui, não, 100% dos pacientes, que é o que evidencia aqui, foram negativados com o uso da hidroxicloroquina mais azitromicina. E a partir daí a gente tem uma grande corrida às farmácias, uma grande corrida por uma busca desses tratamentos. Então, o presidente estadunidense Donald Trump diz que a hidroxicloroquina, a droga para malária, pode ser testada contra o coronavírus. Então, Donald Trump, com certeza, é conhecido nos Estados Unidos como Homem-Laranja. Então, o Homem-Laranja, ele não tem nenhuma formação clínica, não tem uma formação científica para estar aferindo, é muito mais política. E lembrando, nada na vida é isento de interesses, sejam pessoais, interesses que sejam muito mais além do que a ciência. Esse ano é um ano eleitoral nos Estados Unidos, então é importante para que ele pudesse sair à frente e ter uma carta na mão. Então, a hidroxicloroquina poderá ser utilizada aqui no Brasil. A gente tem uma replicação das informações que foram promovidas lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem um alinhamento político, ideológico, com o governo brasileiro, com o governo estadunidense. Então, o mercado de cloroquina pode ser utilizado aqui em caso do coronavírus. Tanto é que, no mês de março, começo de abril, já foi publicada uma portaria dizendo que o Ministério da Saúde
balizando, normatizando a utilização da cloroquina. Claro que a Anvisa antes tem promover uma restrição ao acesso do tratamento. Então, aquele estudo inicialmente publicado pelo professor Didier Raoult foi simplesmente retirado, porque aquilo vocês podem ver, vou voltar aqui um pouco, era um pré-print. Então, o estudo ele trouxe uma série de... Os revisores fizeram as suas análises, as suas críticas e trouxeram uma série de conclusões para que ele não fosse publicado. Nesse momento, nós temos uma série de artigos que não são publicados, mas são colocados como pré-print, não são revisados por pares de forma devida e trazem informações que não são aferidas, e isso traz um problema, porque não é a verdade, é um estudo que precisa ser claro, ser revisado de forma crítica. Então, esse estudo que trouxe um quantitativo muito maior de pacientes, um estudo, uma análise retrospectiva de 1.061 pacientes, de Marsella, com uma metodologia muito mais bem descrita, inclusive explicando por que os pacientes saíram ou por que os pacientes foram mantidos alguns parâmetros. Mas ainda assim é um estudo retrospectivo, não compara iguais com iguais, não faz um comparativo que um ensaio clínico devidamente faria. Ao passo que nós tivemos um estudo publicado ainda no mês de abril, no começo de maio, perdão. Então, um estudo na China que traz um primeiro ensaio clínico que compara participantes com 150 pacientes, com a comparação da hidroxicloroquina. Eu estou terminando já, 2 minutinhos aqui eu estou terminando. E onde foram comparados. Então, a gente tem cabeça a cabeça, ou como a gente chama, head to head, comparando os grupos. Então, a conclusão é que a hidroxicloroquina não teve um resultado significativo na probabilidade de negativação do vírus da SARS-CoV-2. Nós tivemos esse estudo aqui, que foi, até então, era o maior estudo multinacional, um estudo observacional para saber se a hidroxicloroquina ou cloroquina associada ou não ao macrolídeo iria trazer algum risco ao paciente. Lembrando que esse estudo não trouxe nenhuma informação referente à eficácia do tratamento. Ele analisou principalmente o risco do tratamento. Então, 96 mil pacientes foram analisados, mas esse estudo foi retratado, foi publicado no The Lancet. Claro que muita gente disse, esse estudo falsificaram os dados. Não, a gente não tem como dizer isso, nem tem como aferir que esses dados são verdadeiros. O que a gente tem como saber nesse momento é que esses dados, os revisores não tiveram acesso aos dados iniciais, então não tiveram como fazer a revisão. Então, como você tem uma publicação numa revista que tem um impacto científico, uma relevância científica muito grande, esse estudo foi retratado. Então, um outro estudo publicado no New England, então esse daqui, a principal dúvida que se tinha era que algumas pessoas diziam, a utilização da hidroxicloroquina, ela é eficaz muito mais quando você expõe previamente para evitar a contaminação. Não no paciente internado, porque os estudos clínicos são realizados com pacientes internados, ele tem uma melhor eficácia naqueles pacientes para uma profilaxia. E esse estudo traz aqui que um estudo randomizado a profilaxia pós-exposição da Covid-19 e não demonstrou nenhuma eficácia nesse sentido. Não é que você possa descartar totalmente a hidroxicloroquina ou a cloroquina, mas ainda não há lastro científico que suporte sua utilização, principalmente como política pública. Lembrando aqui que no Brasil nós tivemos uma compra e uma fabricação excessiva da cloroquina e hidroxicloroquina que nós temos para atender durante 18 anos os pacientes do SUS, claro, dentro das condições para que ele é utilizado, como malária, lúpus e artrite reumatoide. Então, não há nenhum lastro científico que justifique a utilização de forma profilática desses medicamentos. Então, só para tirar algumas conclusões, queria trazer aqui, para que a gente abra um pouco mais a cabeça, o mito da caverna de Platão, né? Então, é uma passagem filosófica, para que a gente volte um pouco para as nossas aulas de filosofia do ensino médio. Então, para que a gente não fique como os escravos aqui, que ficavam a ver sombras. Então, aquilo era a realidade para eles, quando, na verdade, eram alegorias projetadas por outras pessoas. Então, tentem sair da caverna, tentem ver a luz, por mais incômodo que seja, que tragam, tenham essa visão.
busquem aprofundar nos estudos. Quando for ler algum estudo, que diariamente sempre é publicado algum estudo, não leiam a conclusão, leiam uma metodologia não, o método, entendam o método que foi proposto para que vocês tenham uma análise muito mais crítica. Parafraseando só Sócrates, então, a gente não sabe de nada, Sócrates, ele é o modelo socrático de questionar, de buscar sempre saber mais, então, só sei que nada sei, e o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre alguma coisa, daqueles que sabem alguma coisa. E Paulão, não há o saber maior ou menos, há saberes diferentes, a gente precisa entender o saber e precisa entender as diferenças. Ok? Pessoal, muito obrigado, eu passei um pouco do tempo, né, mas eu espero não ter atrapalhado o andamento, que era muito... Agradecemos. Muito poder falar.